Olá! Primeiro vídeo do ano, meus votos de um feliz 2021 para todos. Vamos seguir aqui falando de cultura e de história e com opinião. Aliás, se você gosta dos vídeos, aproveita e clica ali e curte o vídeo. É importante para aumentar a audiência ter muitas curtidas. Fica aqui o recado. Em dezembro, no mundo ocidental e boa parte do mundo oriental, as pessoas celebram o Natal. É uma data em que todo mundo troca presentes, encontra a família, enfim, se tornou parte do calendário. É até feriado. Mas ele originalmente foi criado pela Igreja Católica há cerca de 1500 anos atrás para celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Mas existiu Jesus? Ele foi um homem ou uma lenda? É disso que eu vou falar hoje. Sim, Jesus existiu, Jesus de Nazaré. Ele nasceu por volta do ano 4 depois de Cristo, nessa vila chamada Nazaré. 4 depois de Cristo, porque houveram mudanças no calendário ao longo do primeiro milênio da era cristã e por isso ele deve ter nascido no ano 4, é claro, não há uma precisão absoluta. Queria também, antes de avançar, dizer que o objetivo desse vídeo não é discutir a religião católica ou as religiões cristãs. É para falar do homem Jesus de Nazaré. Não quero aqui discutir religião, que cada um tem a sua e eu respeito todas. Nazaré era uma vila, era um amontoado de casas, provavelmente cerca de 100, 150, feitas de barro, um lugar bastante pobre, que para você ter uma ideia nem constava dos mapas que existiam na época. Nazaré só foi aparecer no mapa depois do ano 300. A maior parte das famílias trabalhava no campo, produzindo o que comia com alguns animais. O pai de Jesus deveria ser um carpinteiro ou um homem que tinha trabalho com as mãos. Naquele lugar é claro que não haveria trabalho para um homem com essa habilidade e Jesus então deveria ir com seu pai trabalhar numa cidade próxima que era bastante importante na época. Nos evangelhos diz que Jesus nasceu em Belém. Isso aconteceu porque o imperador César determinou um censo na região. E para isso, os homens e suas famílias deveriam ir para cidades maiores, que tivessem conexão com sua ascendência. E José, o pai de Jesus, teria uma ascendência que vinha de Davi e, portanto, tinha que ir para Belém. Mas, de qualquer maneira, Jesus cresceu e passou sua vida em Nazaré. Tanto que o nome pelo qual ele era conhecido era Jesus de Nazaré ou o Nazareno. Aqui tem uma coisa curiosa. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro de forma nenhuma. E essa história do censo é a primeira indicação de que não foi nessa data. O censo servia para levantar a população e poder determinar cobrança de impostos e convocação militar, o que não era exatamente simpático. O imperador não determinaria que as pessoas tivessem que se locomover, às vezes longas distâncias, em pleno inverno, que naquela região é muito forte, tendo neve inclusive. Esse censo com certeza teria acontecido ou na primavera ou no verão. Outra informação que está nos evangelhos é sobre os reis magos, que caminhavam à noite com seus rebanhos quando viram o sinal no céu. De novo, os reis magos não estariam caminhando com seus rebanhos em pleno inverno durante a noite. Jesus deve então ter nascido no final da primavera. Por que celebra-se em 25 de dezembro? Essa é a data do solstício de inverno no hemisfério norte. Solstício de inverno é quando você tem o dia mais curto e, portanto, a noite mais longa. Nessa data, os romanos faziam sempre uma grande celebração. Não só os romanos, diversas outras culturas anteriores também tinham nesta data uma celebração importante. E uma celebração sempre ligada ao renascimento, a uma festa. No final do século IV, a religião católica torna-se a religião oficial do Império Romano. Portanto, a igreja queria eliminar as celebrações pagãs. Para poder tirar essa celebração, eles tinham que pôr outra no lugar. Nada melhor do que o nascimento de Jesus Cristo. Então é por isso que foi escolhida essa data como a data oficial do nascimento. Jesus, então, nasceu por volta do ano 4 depois de Cristo e a gente não tem muitas informações sobre a sua infância. Vou aqui dar um painel histórico do que estava acontecendo nessa região nesse momento. Em 63 a.C., há uma disputa entre dois herdeiros para o poder em Jerusalém. Eles decidem então pedir ajuda aos romanos. O general Pompeu vem até a região com uma legião, escolhe um dos dois como legítimo poderoso, mas decide que Roma vai então mandar naquela região. Antípater, que era o pai de Herodes, tinha apoiado Júlio César durante a Guerra Civil entre Júlio César e Pompeu.
e recebeu então a incumbência de ser o governador da região. Pouco antes de morrer, ele decide deixar sob o controle de Herodes, seu filho, a região norte, e o seu outro filho cuidando de Jerusalém. Esse filho é rapidamente derrubado por um persa que decide ocupar Jerusalém. Herodes reúne uma força militar, inclusive alguns soldados romanos, e sai perseguindo esses bandidos, esses pseudo-messias que circulavam especialmente na região da Galileia. O mais famoso deles era Ezequias. Herodes prende Ezequias, executa, apresenta sua cabeça para os romanos e coloca em paz aquela região. Os romanos, então, enviam mais soldados e ele vai para Jerusalém, de onde expulsa os persas e ocupa a cidade. De prêmio, recebe dos romanos o título de Rei dos Judeus. Herodes, inclusive, parecia muito um imperador romano. Era depravado, cruel, mandou matar vários parentes, mas, de outro lado, era muito competente. Garantiu durante 30 anos, pelo menos, muita tranquilidade na região, construiu palácios, templos, uma série de obras que gerou emprego para uma boa parte da população. Após a morte de Herodes, os romanos decidem que não é necessário mais um rei e colocam os seus 3 filhos como tetrarcas. Um deles, Herodes Antipas, fica com a Galileia. E os romanos nomeiam um governador romano para a região. Na segunda metade da década de 20, surge do deserto, vestindo apenas a roupa do corpo, que inclusive era uma pele de animal, sujo, descabelado, um homem chamado João, que vai viver na beira do Rio Jordão e ficará conhecido como João Batista. Ele propunha aos judeus que eles viessem para serem purificados e batizados, para que eles pudessem retornar e se preparar para a chegada do Messias que traria o reino de Deus. Ele começa a ficar muito popular. Milhares de pessoas vão para lá, tiram suas roupas de um lado do rio, atravessam o rio e lá João as coloca na água e elas retornam, portanto, como os judeus tinham vindo do Egito e cruzado o Jordão nesta direção. Aos 30 anos, Jesus vem de Nazaré e vai conhecer João Batista. Lá será batizado e ficará por ali. Nos evangelhos se diz que Jesus vai para o deserto, onde ele fica por um tempo, encontra Satanás, mas muito provavelmente o que aconteceu foi que Jesus passou a fazer parte da comunidade de João Batista, passou a ser um seguidor de João Batista, que pregava então essa vida mais simples, essa vida sem tanto luxo, essa vida mais purificada e próxima da palavra do Senhor. Deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo, como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Como todo mundo sabe, Herodes começa a ficar preocupado com esse prestígio de João Batista e manda prendê-lo e executá-lo. Na Bíblia existe aquela história de Salomé, da dança dos véus, mas independente, o fato é que realmente João Batista foi preso e executado. Provavelmente é nesse momento que Jesus então decide voltar para Nazaré, para pregar o que ele havia vivido com João Batista. Segue com ele Filipe, que também devia ser um apóstolo de João Batista e que é o primeiro apóstolo de Jesus Cristo. Lá em Nazaré, imaginem, chega esse homem, morador da cidade, que havia ficado fora por um tempo, com essas ideias de reino de Deus, de expulsão dos romanos, de ter uma vida mais pobre. Lembre-se que foi na Galileia aonde Herodes e os romanos perseguiram e mataram inúmeros messias. Então aquela população simples não gostou muito daquela conversa de Jesus, né? Eles devem ter ficado preocupados que aquela conversa saísse e que os romanos viessem até lá. Jesus percebe então que não está funcionando muito sua pregação e vai para o mar da Galileia, para uma cidade chamada Canarfaum, aonde ele vai encontrar realmente um potencial grande.
Os pescadores haviam empobrecido muito nessa época em função de mudanças econômicas, que não vou aqui me estender. Ele lá então vai começar a convocar homens que vão começar a segui-lo. Ele até diz, para alguns pescadores: vocês podem deixar a sua rede e vir comigo pescar homens para a verdade. Ele começa a ter então um número crescente de seguidores e escolhe 12 desses homens como seus apóstolos. Preste atenção que também eram 12 as tribos de Israel. Jesus também fazia seus milagres. Outro dado histórico. Nessa época, existiam vários homens que andavam pela Galileia dizendo que faziam curas milagrosas. Era comum, imagino que não era a medicina desta época. A diferença é que Jesus fazia isso grátis, não cobrava de ninguém, enquanto esses outros sempre cobravam. Isso atrai uma população imensa que vem atrás para conseguir milagres e curas. E Jesus sempre com a sua pregação da importância do desapego aos bens materiais, e Jesus sempre pregando a necessidade do respeito à lei e do reino de Deus. Nessa época, o poder da religião estava no templo, que ficava em Jerusalém, dirigido por uma casta de sacerdotes liderada pelo sumo sacerdote. Todos os judeus eram obrigados a ir a Jerusalém pelo menos uma vez por ano para fazer sacrifícios e pagar aos sacerdotes por isso. Movimentava, portanto, muito dinheiro. E Jesus questiona frontalmente essa casta de sacerdotes e esse hábito da necessidade de ir ao templo. Depois de pregar na Galileia, Jesus então dirige-se a Jerusalém numa viagem a pé com essa grande quantidade de seguidores. Chega em Jerusalém num domingo, que ficou conhecido como Domingo de Ramos, e é recebido efusivamente na cidade. No dia seguinte, ele vai ao templo e acontece o episódio, com certeza mais importante da sua vida na cidade de Jerusalém, que foi a expulsão dos mercadores de dentro do templo. O templo era dividido em áreas. A primeira dela era o templo dos gentios, que era justamente onde qualquer pessoa podia entrar e aonde ficavam os comerciantes, que comerciavam o quê? Animais, que os judeus tinham que comprar esses animais, que seriam purificados, para depois seguir nas outras áreas do templo para fazer os sacrifícios. Também ali ficavam os cambistas, que trocavam os diversos dinheiros para poder fazerem as compras. Jesus entra nesse local, quebra as gaiolas, derruba as mesas, joga as moedas, enfim, estabelece o caos. Esse episódio da expulsão dos mercadores do templo é tão central na história de Jesus que é um dos poucos que consta dos 4 evangelhos. Bom, ele se torna então um grande problema para o sumo sacerdote e o Sinédrio, que era a reunião dos principais sacerdotes, decide que tem que fazer alguma coisa. Eles pedem ajuda aos romanos e Jesus acaba sendo então preso numa das noites. É importante também destacar que Jesus não queria criar uma nova religião. O que ele queria era restaurar o seguimento da lei, a lei de Moisés, a lei antiga. Ele não aceitava aquela maneira como a religião vinha sendo tratada naquele momento. Vou dar um exemplo aqui. A famosa parábola do bom samaritano. Todo mundo conhece a história de um homem que tinha dinheiro, que está fazendo uma viagem, é assaltado, espancado e deixado para morrer na estrada. Vem um sacerdote que vê aquele homem caído e desvia para não ajudar. Na sequência vem um levita. O que era um levita? Era um sacerdote, ou seja, outro homem da religião, que também desvia. E aí vem um samaritano, que decide ajudar aquele homem, cuida dele e leva inclusive para um outro lugar para ele poder ser melhor tratado. Por que Jesus escolhe um samaritano? A gente conhece essa história como o homem bom, o homem que não tem motivo, mas que ajuda. Samaritanos eram na época considerados os judeus mais insignificantes. Eram assim considerados os manés. E por quê? Porque os judeus da Samária não aceitavam o templo. Eles não frequentavam o templo, eles não iam pagar tributos no templo. Eles tinham um pequeno templo na Samária, que é onde eles faziam as suas orações. Por esse motivo, a elite judaica da época considerava os samaritanos menores. E Jesus escolhe o samaritano para ser o homem bom da sua parábola. O que ele quer mostrar? Que os sacerdotes não cuidam das pessoas e que um homem justamente samaritano foi cuidar. Outro dado importante, os judeus eram muito divididos nessa época. Eram diversos grupos, tinham os fariseus, os saduceus, os essênios, enfim, cada um com opiniões particulares. Por causa dessa divisão, veja como Jesus complementa um dos principais mandamentos, que é amarás o próximo como a ti mesmo. Ele acrescenta a frase,
não te vingarás nem guardarás rancor contra outra pessoa do teu povo. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus está preocupado com o seu povo, o povo judaico. Ele quer que o povo judaico se una para expulsar os romanos e restabelecer a lei de Moisés. É importante destacar que o sumo sacerdote na época era escolhido pelos romanos. Portanto, existia uma forte conexão entre esse poder sacerdotal e os romanos. Para eles não interessava qualquer tipo de confusão. Eles então, o Sinédrio, entregam Jesus aos romanos, dizendo que ele planejava um golpe. Jesus é então condenado por sedição e crucificado. Importante também esta informação. Quem era condenado por heresia ao judaísmo era apedrejado. Jesus foi crucificado. Esta pena de morte era destinada à sedição, a quem atentava contra o poder romano. Era uma condenação romana. Inclusive, aquela placa que todo mundo já viu, INRI, quer dizer Jesus Nazarenus Rex Iodeus. Jesus de Nazaré, rei dos judeus, motivo pelo qual ele tinha sido crucificado. A crucificação, mais do que uma pena de morte, era uma humilhação, porque a pessoa ficava exposta, né? As cruzes eram colocadas no Monte Gólgota, o ponto mais alto da região, e qualquer morador da cidade acabava vendo aquelas cruzes e qualquer pessoa que chegasse a Jerusalém via. Além disso, depois de morrer na cruz, os corpos não eram retirados, eram lá deixados para serem bicados pelos pássaros, comidos pelos animais, e depois que já estivessem ossos, aí sim retirados e jogados numa cova. Depois da morte de Jesus, Tiago, que era seu irmão, assume como líder da comunidade que seguia os ensinamentos de Jesus. Alguns anos depois, começa uma guerra entre os judeus e os romanos. Esta guerra vai ser muito violenta e vai participar dessa guerra um homem que ficará conhecido na história como Flávio Josefo. Ele era um judeu de boa família, que é inclusive nomeado oficial de um batalhão. Na guerra, ele é derrotado e tem a opção de se suicidar ou aderir aos romanos, que é o que ele prefere fazer. Ele era um homem muito culto e que acaba conquistando a confiança, inclusive o carinho, do general Vespasiano e do general Tito, que eram generais romanos encarregados. Eles o convidam a ir para Roma, aonde ele então assume o nome Flávios Josefus e escreve a história das guerras judaicas e a história dos hebreus. Num capítulo, Flávio Josefus se refere a um sumo sacerdote que ele considerava diabólico, de nome Ananus, que se aproveita da morte do governador romano e, antes da chegada do próximo, condena ilegalmente, entre aspas, um certo Tiago, irmão de Jesus, o que eles chamam de Messias, fecha aspas. Ou seja, é a primeira referência não cristã à existência real de Jesus e de seu irmão Tiago. Aqui agora algumas dicas culturais. A melhor de todas é o filme dirigido pelo Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Quando esse filme estreou, houve muita crítica, dizia que o filme era muito violento, que o filme era muito exagerado. Realmente, num pedaço, o filme é muito forte. Agora, o que o filme tem de incrível é justamente esse naturalismo. Todos os outros filmes de Cristo, as pessoas são limpinhas, as pessoas são arrumadinhas, as roupas são passadas. Aqui ele mostra o que deve ter sido. Imagina o que é pôr uma coroa de espinhos na sua cabeça. Não é uma coisa fofinha. Imagina o que é carregar uma cruz pesadíssima pelas ruas de areia numa cidade quentíssima, no meio do deserto. O esforço sobre-humano que era isso. Imagina o que é ser pregado numa cruz. Imagina o que é receber chibatadas. Chibatadas, pessoal, não é chicotada. Não é aquele chicotezinho que você usa nas brincadeirinhas, eventualmente. Chibatadas eram dadas por chibatas, que eram grossas ferramentas de couro que tiravam um pedaço da pele das pessoas. Mas há momentos de muita poesia. Por exemplo, a cena em que Jesus desafia as pessoas que pretendem jogar pedras em Maria Madalena. Se você não conhecer isso, você talvez até não entenda de tão sutil e cinematográfica que é essa cena. E mais do que tudo, a última cena do filme, que é emocionante. Mas o filme tem muitas cenas belíssimas, muito poéticas, e acho que ele conseguiu fazer essa mistura de um lado poético, que fala de parábolas desse personagem tão enigmático, e ao mesmo tempo um retrato da crueldade que era e que se vivia naquele momento. Existem vários outros filmes, obviamente uma bibliografia enorme. Eu li recentemente um livro que eu recomendo para quem quiser, chamado Zelota, A Vida na Época de Jesus de Nazaré.
é um livro de um historiador com grandes títulos e que fala muito desse painel histórico e faz também uma compreensão dos textos a respeito da vida de Jesus de Nazaré. Numa época em que dezenas de homens se diziam Messias, prometiam restaurar o reino de Israel, e a gente não lembra de nenhum deles, este, Jesus de Nazaré, que saiu de um lugar pobre, que não sabia ler nem escrever, que pregava para as pessoas de maneira generosa, que falava que os pobres herdariam o mundo, que foi crucificado, morte humilhante na época e que, portanto, poderia tê-lo feito ficar pouco relevante, deixou um grupo de discípulos que também era analfabeto e deixou um ensinamento, uma palavra que esse grupo conseguiu, a partir disso, criar a instituição mais poderosa e longeva da história da humanidade, que foi e é a Igreja Católica. Esse homem tinha alguma coisa de muito especial.